Vamos falar da pesquisa do Ibope. A pesquisa foi divulgada para a corrida presidencial. Fenelon Rocha, a pesquisa num momento decisivo, reta final. No momento decisivo, ela não reflete inteiramente aquele fato do vídeo do filho de Jair Bolsonaro, mas já alcança os dias de divulgação daquele vídeo. Há uma perda de intenção de voto de Jair Bolsonaro e um crescimento de Fernando Haddad. Ainda assim, uma diferença de 14 pontos. 14 pontos em favor de Bolsonaro. Vamos falar com o Délio Rocha? Délio Rocha, direto de Brasília. Délio, a pesquisa sai no momento em que declarações, o filho de Jair Bolsonaro estão aí na imprensa nacional, no momento também que Fernando Haddad comete aquele atropelo de dizer que o general Mourão era torturador de Geraldo Azevedo, para depois fazer a correção. Ou seja, era um momento... André. Não, Geraldo Azevedo. Ah, sim, Geraldo Azevedo. Sim. General Mourão seria o torturador de Geraldo Azevedo. E ele tinha 16 anos na época. 16 anos na época não podia ser torturador de ninguém. Bom, mas olha, de qualquer forma, só para mostrar como, tanto do lado de Jair Bolsonaro quanto de Haddad, o negócio está no meio de um caldo de confusão e de alta temperatura. Essa pesquisa é uma pesquisa importante, né, Délio? Joelson Jordani, olha, se a gente olhar a diferença aí de 14 pontos percentuais, é uma vantagem muito grande para Jair Bolsonaro, é muito difícil para o petista Fernando Haddad tirar essa vantagem até domingo, faltam poucos dias, mas alguns números dessas pesquisas aí acabam animando nessa reta final Fernando Haddad, principalmente porque mostra pela primeira vez neste segundo turno, Jair Bolsonaro recuando um pouco nas intenções de voto, ele perde 2 pontos percentuais nessa pesquisa em relação ao levantamento da semana passada, ao mesmo tempo que Fernando Haddad cresce 2 pontos percentuais. Mas os números mais animadores são aqueles levantados pelo Ibope em relação à rejeição dos candidatos, porque agora, pela primeira vez neste segundo turno, Bolsonaro e Fernando Haddad aparecem empatados dentro da margem de erro com a mesma rejeição. Bolsonaro com 41% de rejeição e, aliás, Bolsonaro com 40% de rejeição, enquanto Fernando Haddad 41%. A rejeição de Bolsonaro cresceu 5 pontos neste levantamento do Ibope em relação à semana passada e de Fernando Haddad cresceu, aliás, caiu 6%. Então, aí houve uma aproximação muito grande e isso, claro, dá um fôlego aí para Fernando Haddad, que não vinha tendo nenhuma notícia boa em relação às pesquisas eleitorais e pode ser que isso aí anime a militância de Fernando Haddad na reta final, mas mesmo assim, viu, Joelson, hoje o favoritismo continua todo com Jair Bolsonaro. Bom, vamos então ver os números aqui do Ibope, só para a gente reforçar os números aqui no nosso telão. Pesquisa Ibope, registrado BR 07272/2018, Ibope traz os seguintes números: Jair Bolsonaro tem 57% das intenções de voto, Haddad 43%. Isso, os votos válidos. Votos válidos. Aqui estão retirados os nulos, os brancos e os indecisos, que é como faz o TRE na hora de divulgar os números, certo? Esses são os números. E aí, se você pegar os números totais, Jair Bolsonaro tem 50% das intenções de voto, Haddad 37%, brancos e nulos 10%, não sabe, não opinam 3%. Os números de brancos e nulos está elevado, né? A gente tem aí uma situação seguinte, mesmo que todos os brancos e nulos não sabem, não opinam, vá para Haddad, e se a gente considerar que é estatisticamente preciso, que tem margem de erro, claro, certo. Então, no máximo, empataria. Isso não quer dizer que vá acontecer ou deixe de acontecer, isso só quer dizer que o desafio de Fernando Haddad é um desafio grande. Isso aqui só mostra o tamanho do desafio que ele tem pela frente para, em 4 dias, reverter essa situação. Ele claramente tem que tirar votos de Jair Bolsonaro. Então, se ele convencesse todos os brancos e nulos a votar nele, se todos os indecisos votassem nele, ainda assim ele tinha que convencer eleitor de Bolsonaro a também votar nele. Isso no rigor estatístico está fazendo. Mas só para dar uma ideia da dificuldade que seria para a gente tem um movimento de Bolsonaro em queda, ainda que 2 pontos, um movimento de Haddad em ascenso, crescendo, 2 pontos também, e como disse o Délio, com um encontro das rejeições, que estava 47 a 36 na pesquisa anterior, a 35 na pesquisa anterior. Vamos a mais informações da pesquisa do Ibope. Vamos lá.
Bolsonaro e Haddad no que diz respeito à votação espontânea, né? Quando não aparece ali o nome dos candidatos a quem estão na disputa. Bolsonaro tem 42%, Fernando Haddad 33%. Votação espontânea num cenário desse significa o quê, Fernando Rocha? Não, é só mais convicção de voto. O que é que tem aí de revelador? Bom, primeiro, Fernando Haddad mantém o mesmo percentual da pesquisa anterior, a pesquisa da semana passada, mas Bolsonaro caiu. A espontânea dele na passada era maior. Então, ele que sempre teve um nível de convicção de voto muito elevado, essa convicção baixou um pouco, ainda que tenha uma convicção maior do que a de Fernando Haddad ainda. Bom, essas são as informações da pesquisa do Ibope, trazidas aqui para o nosso Jornal do Piauí, que, aliás, entrevistou Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Inclusive, Fernando destacava isso, né, Fernando? O jornalismo da Cidade Verde trouxe a entrevista com os dois candidatos nesta semana decisiva, e a entrevista que exibimos ontem com Jair Bolsonaro teve grande repercussão, uma repercussão nacional. Grande repercussão, uma repercussão que coroa a cobertura da Cidade Verde. A Cidade Verde vem, o Grupo Cidade Verde, rádio, jornal, revista, televisão, todos dando uma cobertura muito especial desde maio às eleições. E desde maio fazendo acompanhamento de agenda, discussão temática, programática com os candidatos. Ouviu-se aqui, né, é bom lembrar, Joelson, todos os 10 candidatos a governador, todos os 10 candidatos a vice, os 18 candidatos ao Senado, realizou-se debate, realizou-se sabatina, e tudo isso agora é coroado com essas duas entrevistas exclusivas, algo só conseguido pelas grandes redes de televisão do país. Então, coroa esse compromisso da Cidade Verde com a democracia e com a preocupação do eleitor em ter informação para decidir melhor. E vamos então trazer as informações com o Délio Rocha da repercussão nacional da entrevista que Bolsonaro concedeu aqui à TV Cidade Verde, ao Grupo Cidade Verde, com exclusividade. Délio, a imprensa nacional destacou o conteúdo dessa entrevista, né? Joelson, olha, é com muita alegria que a gente, de ontem para hoje, sempre que eu vou acessar os principais portais do país, lá na página ali já com destaque, a gente vê referências à entrevista que você fez com o deputado Jair Bolsonaro, a entrevista que você fez lá no Rio de Janeiro. Então, os principais veículos de comunicação estão fazendo referência a essa reportagem. Quando a gente joga no Google também, Joelson, Bolsonaro, coitadismo ou movimentos sociais, a gente sempre vê referências a essa entrevista que você fez com Jair Bolsonaro. Geralmente, o destaque é dado para aquele trecho da fala de Jair Bolsonaro, quando ele diz que as políticas afirmativas que são defendidas pelos movimentos sociais só geram mais preconceito. E também há um destaque para aquela frase de Bolsonaro, quando ele fala que chega de coitadismo, coitadinho da mulher, coitadinho do negro, dos gays, dos nordestinos. A imprensa acabou repercutindo muito isso. A gente pode citar aqui entre esses veículos, alguns veículos que têm uma linha editorial mais de esquerda, como a revista Carta Capital, que deu muito destaque a esse ataque de Jair Bolsonaro aos movimentos sociais. Destaque também que foi dado pela revista Exame, da editora Abril. O jornal Folha de São Paulo não só fez referência à entrevista que você fez com Jair Bolsonaro, como promoveu um debate, né? Muitas opiniões sobre esse assunto, sobre as declarações de Jair Bolsonaro. E por esse mesmo caminho também seguiu o site O Antagonista, que tem uma linha mais de direita, uma cobertura aí mais ligada ao mercado. Também quem deu destaque a essa entrevista, Joelson, foi o Estado de São Paulo, então um dos principais jornais do país, também o jornal Valor Econômico, que debateu muito sobre as declarações dadas por Jair Bolsonaro, sobre a questão também das propostas dele para o agronegócio, sobre soluções que ele apresentou ontem nessa entrevista para
para o semiárido nordestino, outros veículos como o G1, que é o portal da Globo, repercutindo muito essa entrevista. Portanto, Joelson, a TV Cidade Verde aí coroando, como disse o Fenelon, essa entrevista acabou sendo a cereja do bolo nessa reta final de cobertura das eleições. E para finalizar, Joelson, eu queria dizer também que hoje aqui no Congresso Nacional, algumas pessoas falaram comigo sobre essa entrevista, jornalistas que cobrem para veículos nacionais vieram aqui parabenizar a TV Cidade Verde por essa cobertura. Parlamentares também, 2 parlamentares do Ceará hoje conversaram comigo aqui e fizeram referência a essa entrevista. Portanto, a TV Cidade Verde, como disse o Fenelon, que está de parabéns todos que fazem essa TV e especialmente os meus parabéns para você, Joelson. Muito obrigado, muito gentil, viu, Délio Rocha? Realmente a repercussão foi muito grande. Evidentemente que, enfim, só fiz a entrevista, né? A repercussão... Você só fez as entrevistas e fez as perguntas certas, né? Que gerou a possibilidade da manifestação do candidato com novidades, tanto novidades, que gerou destaque. Se tivesse dito coisa comum, banal, repetida, não teria tido destaque. Um destaque que esteve na Veja, na Bandeirantes, na CBN, a CBN Nacional reproduziu áudio da entrevista, a Band reproduziu parte da entrevista, obviamente, dando crédito à entrevista. Então, tudo isso coroa essa cobertura e eu, por estar aqui, fico feliz. E fico feliz de estar aqui ao lado seu. Rapaz, que é isso. Então, a TV Cidade Verde está... Parabéns, como disse o Fenelon, coroou a sua cobertura com as 2 entrevistas, Bolsonaro e Fernando Haddad. Agora vamos falar um pouquinho do Congresso Nacional, falando aqui do Congresso, o Délio estava falando. Fenelon Rocha, uma das coisas que gera preocupação é quem será o presidente da Câmara dos Deputados. Já tem movimentação em torno disso, né, Fenelon? A gente teve uma movimentação muito grande, aquele meio bolha de ensaio, balão de ensaio logo depois do primeiro turno. Citaram até o nome do filho de Bolsonaro, que não é muito compreensível colocar o filho do presidente na presidência da Câmara, não seria compreensível, mas de qualquer forma esse tipo de especulação saiu logo no primeiro momento. Agora as especulações começam a ter uma base mais concreta e quem começa a se distanciar entre os nomes citados o que está no lugar de presidente agora. Ou seja, Rodrigo Maia já tem articulações junto ao presidente, ao presidenciável Jair Bolsonaro, na perspectiva dele confirmar o favoritismo. Rodrigo Maia estaria já empenhado em, primeiro, ser reeleito presidente, segundo, colocar na agenda o mais rápido possível temas que são cruciais para um eventual governo Jair Bolsonaro, tanto no aspecto das reformas, como de alguns temas que são um tanto polêmicos, como a flexibilização do uso de armas. Bom, vale dizer que a eleição não está decidida, Haddad pode ser o presidente da República, dependendo do que sair nas urnas, né? Claro. Mas os políticos não costumam esperar por isso. Claro. Né? Já começam a articular com os dois lados. Com as pesquisas apontando Jair Bolsonaro como futuro presidente da República, como mais provável... Com uma margem razoável? Com margem razoável, aí a turma começa a encostar para o lado Não são só os políticos, não. A gente está vendo caravana de empresários, segmentos religiosos, indo até Bolsonaro. Por quê? O que é que essas pessoas olham? Quem é que vai estar no poder a partir de janeiro? Se ele acha que isso está mais ou menos encaminhado, começa a ver esse jogo de aproximação. Agora, só articular com quem imagina que vai ser o presidente da República não basta, né, Délio Rocha? Precisa articular dentro da casa, dentro do próprio parlamento. O atual presidente tem respaldo da turma aí dentro? Olha, Joelson, o que o Fenelon falou agora, que Rodrigo Maia está negociando, já teria um respaldo aí do grupo ligado a Jair Bolsonaro. Além disso, Rodrigo Maia tem um respaldo do Centrão. E a gente pode citar aqui o senador piauiense Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, que é um simpatizante dessa candidatura de Rodrigo Maia, da recondução dele ao cargo. Inclusive, eu conversei com o senador Ciro Nogueira, falando dessa sucessão, não só na Câmara, mas no Senado. Ele falava que uma das prioridades neste momento é exatamente reconduzir Rodrigo Maia à presidência da Câmara. E, ao mesmo tempo,
tempo, Joelson, aí já se discute também como vai ficar a presidência no Senado. O senador Ciro Nogueira, inclusive, é cotado para ser presidente da casa, lembrando que o Nordeste tem uma tradição muito grande no Congresso, no Senado Federal. A região representa 1/3 da casa, tem 27 dos 81 senadores e nos últimos 40 anos, mais da metade dos presidentes do Senado, mais da metade vieram do Nordeste e inclusive um piauiense, Petrônio Portela. Agora, no Senado, ainda há uma indefinição maior sobre quem pode ser o futuro presidente, mas o que a gente pode afirmar neste momento é que, caso Jair Bolsonaro seja eleito presidente da República, ele não quer de jeito nenhum que o presidente do Senado seja o Renan Calheiros, que é do MDB, que é uma pessoa que não tem um trânsito bom com os aliados de Jair Bolsonaro. Agora, caso o Fernando Haddad seja eleito presidente da República, Renan Calheiros é cotado aí como um dos possíveis candidatos fortes para assumir o Senado Federal. Joelson.